A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Começamos mais um bate-papo entre amigos no programa Podcast Alfa e Ômega. Hoje nós estamos aqui falando no mês de missões mundiais e temos aqui um convidado muito especial que daqui a pouco eu já vou apresentar ele a vocês, mas eu quero deixar um trecho da palavra de Deus que está na grande comissão que Jesus nos deu, que é Mateus 28, capítulo 28, versículo 18 a 20, que diz assim: E chegando Jesus falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus deixou essa grande comissão para a sua igreja, uma responsabilidade que eu e você, como cristãos, precisamos exercer. E por exercer essa responsabilidade e por pregar essa verdade e essa palavra ser propagada, é que nós chegamos aqui hoje, nesse momento, com o nosso pastor querido Abdullah, que ele é do país São Tomé e Príncipe. Eu conheci agora esse país, conversando com ele, e ele vai ter muitas experiências missionárias para falar conosco nessa oportunidade. E você, vamos aprender juntos, ou você com muitas histórias e pregação do evangelho lá num país diferente, com cultura diferente, de maneira diferente, numa realidade totalmente adversa e diferente da nossa. Mas vamos falar com Deus inicialmente, mas antes de nosso seminarista Jefferson orar, eu quero que você faça um favor aí, ó, compartilhe esse link, se inscreva no canal, acione as notificações para que muita gente possa estar acompanhando conosco. Está ao vivo agora no chat. Você coloca aí suas perguntas, coloca aí as suas dúvidas também, que nós vamos responder no chat. E outra coisa, você pode também, ao final, ele vai deixar aqui um link e vai deixar o seu Pix para que você possa contribuir com missões mundiais. É muito importante você também ser esse instrumento nas mãos do Senhor para poder propagar a palavra de Deus. E ele vai deixar no final ali o Pix para que você possa contribuir com missões mundiais. Vamos falar com Deus, Jefferson? Amém. Pode falar oral, depois você pode dar suas considerações também iniciais. Tá ótimo. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade que nós temos de reunirmos aqui, hoje falando sobre missões mundiais, que o Senhor venha abençoar esse programa, que esse programa ele também alcance outras pessoas e incentive outras pessoas a irem ao campo, a investirem em missões, que o Senhor se utilize desse programa para falar com aqueles que ainda não conhecem esse lindo trabalho de missões mundiais. Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Antes de passar a palavra ao nosso convidado, Jefferson, a sua expectativa aí. Você conhecia, Jefferson, o país São Tomé e Príncipe? Não conhecia São Tomé e Príncipe, conheci com o pastor aquele dia lá nas Missões Mundiais. Pesquisei um pouquinho, vi que é um país que fala língua portuguesa, um país que dá pra gente visitar, já que fala língua portuguesa. E aí, os por problema, vez se serei pastor do convidá-lo, estarei lá pregando também. Estou chamando aqui minha vaguinha, né? Tá vendo, creio, se de repente a gente se consegue ir lá pregar em São Tomé e Príncipe. Que bom. Pastor Abdelai, servo de Deus Altíssimo, um prazer conhecer o senhor. A gente estava batendo papo no outro dia, eu falei que alegria, sua espontaneidade, sua disponibilidade de estar aqui. Primeira vez que o senhor também veio ao Brasil, né? E vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes, eu quero mandar um abraço aqui, não posso deixar. O senhor ia mandar também beijo para a irmã Isidora, não é isso? Isidora Rosa, que é a esposa do pastor Abdilai, sua filha Raquel Rosa, de 11 anos. Beijo, querida, Deus abençoe. E seu filho Adriel, de quantos anos? 7 anos. Adriel, estamos juntos. Um abraço. Então, pastor, a sua expectativa, conta essa experiência, como é que o senhor está esses dias aqui no Brasil, como é que estão as coisas? Bom, na verdade, a expectativa era grande, né? Porque eu sempre sonhei em estar aqui, né?
Em São Tomé, eu sempre convivi com muitos brasileiros em São Tomé, desde 2000. Convivi até coisas com uma coisa como 2014. E em 2002, eu disse: "Um dia eu viria para o Brasil, viria conhecer". Eu sempre via na novela, filme, nas imagens, nos relatos, mas um dia disse que eu viria conhecer o Brasil. Depois de 23 anos, finalmente, o sonho se torna realidade. Então, para mim é um sonho que está se materializando. Estou cá, vivendo esse sonho, conhecendo um pouquinho de Brasil, Rio de Janeiro. Eu sempre ouvi falar de Copacabana, essas coisas assim. Então, eu tenho a oportunidade de conhecer mesmo, ah, não mais, já não é mais sonho, já é uma realidade. Então, para mim, a expectativa é mesmo essa, é a beleza que eu esperava ver. Estou a ver shopping, supermercado, loja, então é tudo que eu via na novela, os filmes, e eu estou vendo mesmo na realidade, cara a cara, poder mesmo acompanhar e estar no shopping. Está a ser posso dizer, um bom tempo, apesar de calor, né, a gente fala de calor, que São Tomé também faz calor, mas aqui eu acredito que a temperatura é um pouquinho mais elevada. Nós nunca chegamos a 42 graus, mas aqui em Brasil você já chega a 42 graus, então isso é um pouquinho pesado. Mas fora isso, a gente se adapta, então o ser humano é isso. Então para mim, por enquanto, posso dizer que isso está a valer a pena. Tá valendo a pena, né. E eu estava falando com você, referente a quantos habitantes lá nós temos em São Tomé e Príncipe? O senhor estava falando aí uma realidade de habitantes lá. Com certeza. São Tomé e Príncipe é um país bastante pequeno. Bastante pequeno, pra você ter uma ideia, nós só temos apenas, aproximadamente, não é exato, 220 mil habitantes, um país todo. 2 ilhas, né, São 2. e a Ilha do Príncipe, ainda menor, tem cerca de 20 e pouco mil habitantes. Então é bem menor mesmo, mas também o nosso território é muito grande. O território é cerca também de 1001 km², então é uma cidadezinha aqui do Brasil. E comparando com a população do Brasil, não há comparação possível. Nós é como se fosse uma gota dentro do oceano, né. Sim. Uhum. E como é que foi a história aí do país? Conta um pouquinho pra gente como é que esse país surgiu, de que forma. Bom, Santo Tomé e Príncipe, segundo a história, Santo Tomé e Príncipe eram 2 ilhas inabitadas. Quando os portugueses começaram a sua navegação pelo mundo, é um dos países que navegou muito pelo mundo. E em 1470, descobriram a ilha de São Tomé e Príncipe. Descobriram e entraram e perceberam que era uma ilha desabitada, mas que tinha potencial. Tinha potencial para ser habitada e também promover cultura de alguma coisa como cacau, cana-de-açúcar, café. Então, desde 1470, eles começaram a trazer escravo a explorar São Tomé e Príncipe. E ainda começaram essa excursão e descobriram outra ilha perto, que chamou-se de Ilha do Príncipe. É uma ilha menor, e também perceberam também que dava para aproveitar. Então, eles pegaram essas 2 ilhas e formaram uma nação. E onde São Tomé, o país passou a ser São Tomé e Príncipe, onde a capital do país passou a ser em São Tomé. Então, desde então, eles foram desenvolvendo as suas atividades, mas sabe, era uma atividade de escravo, né. Eles pegavam os escravos de vários cantos dos países, por exemplo, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Por isso Santo Tomé é um povo que vários povos que deu um povo, porque não houve povo nativo em Santo Tomé e Príncipe, era um país sem ninguém. Então eles trouxeram vários escravos de várias paragens do mundo, sobretudo africanos, e de lá foram se juntando e formou uma nação que nós chamamos hoje de santomenses. Mas nem tudo foi mar de rosa. Era um trabalho escravo, um trabalho forçado, porque os portugueses naquela altura, eles só pensavam em lucro, pensavam só em dinheiro, em produção. E os escravos e os santomenses viviam em situações muito humilhantes mesmo, e nesse processo vai sempre surgindo descontentamento. Quando o povo vai tendo descontentamento e por um tempo, e quem de direito não faz nada para pôr cobro esse descontentamento, ou seja, não melhora a condição de vida e não responde a descontentamento, isso tende a agravar.
E em São Tomé não foi diferente, isso foi agravando, foi surgindo pequenas revoltas, pequenos grupos, e em 1953, houve uma das grandes revoltas. Foi nós chamamos isso de até hoje, denominamos de massacre de Batepá. E foi um dia memorável onde muitos santomenses foram escravizados, foram mortos, porque nós tentamos lutar contra a pistola, contra a arma de fogo. Era quase impossível. Era uma batalha que não tinha como vencer. Você com machine katana, cacete, pedra e vai lutar com arma de fogo contra os portugueses, então foi um massacre. Os portugueses mataram muito dos nossos pais, mataram muito, e a partir de lá então começou a haver uma onda de revolta em todos os países africanos, Angola, Moçambique, todos eles parecia que ouviu o que está acontecendo, então começou e os portugueses começaram a ver-se apertado, ou começou a haver rebelião em todas as colônias africanas dos portugueses. E eles foram diminuindo a sua presença e também começou a surgir novos movimentos sobre o país. Tinha alguns filhos, aqueles que tinham menores, começaram a estudar, começaram a aprender sobre a política e surge um movimento chamado MLSTP, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, que reuniu algumas pessoas, alguns filhos dos santomenses com ajuda internacional e foi criando negociações e finalmente em 1975 surge a Declaração de Independência de São Tomé e Príncipe. Então podemos dizer que há 50 anos nós somos um país livre da escravidão. 50 anos. 50 anos, bastante jovem. Bastante jovem, exatamente, Hum. muito jovem. O o irmão nasceu lá? Sim, nasci lá, cresci lá. A minha origem é de lá, os pais são de lá, sou mesmo natural de lá. E como eu sou mesmo patriota, e eu não sou a pessoa que aspiro em migrar para outros países. Eu sinto que eu sou necessário lá. A sua missão não lá. Exatamente. Já tive oportunidades de ficar em Angola, ir para Portugal, mas nada disso me atraiu, porque quando você tem convicção naquilo que você quer fazer, nada material te tira do foco. Quando você está focado na missão, né, você consegue fazer ali. E hoje, culturalmente lá, em termos de comércio, como é que o país, qual é o forte do país? Se tem alguma coisa que vocês importam, exportam? O que é a base que faz o recurso girar no país? Como é que é essa? Ok. Podemos dizer que em 1975 houve um ganho, que independência é sempre independência. Estar livre de escravidão, de jugo, é sempre isso. Mas isso não trouxe assim grandes benefícios econômico, social para a nação. Por quê? Porque desde aquela altura em diante sempre houve uma elite. Houve uma elite na política que sempre viveram bem a partir da independência e todo o resto do povo viviam como se fosse um mendigo, assim podemos dizer. Formou-se um governo, que tinha essa ideia que aquele governo que lutou pela independência também iria lutar pelo bem-estar da sua população, de forma que o povo teria uma vida com dignidade. Mas com o andar do tempo nós percebemos que não é isso. Era um governo que aparentemente, assim podemos dizer, que não trabalhava a favor da necessidade do povo, eles serviam seus próprios interesses. E um grupo, uma elite foi sempre crescendo, tendo de bom e de melhor, e o povo foi vivendo sempre na miséria. E podemos dizer hoje que São Tomé e Príncipe é um dos países onde cerca de 50% da população vive na pobreza. E não estou a falar qualquer pobreza, estou a falar, imagina 50% de uma população que vive com menos de R$ 20 por dia. É complicado mesmo. Então, e em São Tomé e Príncipe, muitas dessas famílias só fazem uma ou 2 refeições, máximo por dia. Então é uma situação lamentável mesmo. Sabe, aquela situação que você se vê apertado 24 horas por dia, todos os dias há aperto, que não há fôlego, entendeu? Para comer é um desafio. Então posso dizer para você, já vivi isso na minha casa, com a minha família, passamos fome também, passamos muita dificuldade mesmo. Ah, já fiquei com uma refeição só. É complicado, é bastante complicado viver na realidade assim. Você olha para os ministros, você vê os carros com carros novos, carrinho nova, ganham 1.000, $2.000, casa paga, combustível, telefone, tudo que você pode imaginar
os homens têm. Eles compram apartamento em Portugal, a conta em Suíça, mas o povo vive uma vida mesmo de miséria. Hoje, o que nós temos em termos de produto para exportar, nós temos o cacau passe é um dos melhores cacau do mundo mesmo, cacau de São Tomé, é um dos melhores cacau do mundo, muito bom mesmo, requisitado internacionalmente. Só que a produção não é essa produção em grande escala, é uma produção podemos considerar considerável. Também produzimos também a coisa, café, café também nós temos café também, São Tomé e Príncipe. Em termos de exportação são as 2 principais coisas que nós exportamos. Isso não sustenta um país. Não sustenta um país. Vivemos praticamente de doações internacionais. Os nossos orçamentos são sempre financiados pela União Europeia, Banco Mundial, Banco Africano. Sempre contamos com a ajuda dos parceiros para manter o país de pé, porque se for só contar com a economia local, é impossível avançar com esse país. Então essa é a nossa realidade. Você falou aí uma coisa, essa realidade de uma refeição por dia, né, que é a maioria da população. É difícil você ter 2 refeições, isso é muito difícil e desafiador, né. Hoje, em termos de idade, São Tomé e Príncipe tem muita criança, tem como é que é a cerca de idade? Porque, por exemplo, Portugal é um país mais envelhecido um Uhum, pouco, o Brasil está numa média. Então, sim. com a média de idade lá, se tem muitas crianças, como é que está essa juventude? A principal fonte de de ensino, de educação e também até mesmo de diversão, né, social. Uhum. Que o povo de lá faz para que possa alcançar de alguma forma essas crianças? Bom, em São Tomé e Príncipe, em termos vou começar da última, em termos de diversão, nós não temos lá no país muita oportunidade de divertir, mas é futebol, é uma das coisas que acontece, ou ir para a praia. Não temos cinema, não temos parque de diversão, não temos nada, assim podemos dizer. Não há nada que você pode dizer, não, a família, vamos sair, vamos passear. Outros países você vai para um cinema, vais para um teatro, vai para um parque de diversão, é isso, mas Shopping lá, nada. dos lados. Temos alguns pequenos supermercados que nem todos não conseguem ir também, né? Os preços Então, são todos produto importado mesmo, o preço não dá para pobre não. Pobre mesmo compra no povão mesmo, nos mercadinhos mesmo lá, mas quem vai para supermercado, são as pessoas que têm um é mais pouquinho mais exatamente. Então, é mesmo complicado, é mesmo complicado, uma realidade dura, bastante dura, porque, sobretudo criança, né, São Tomé é um país, eu posso dizer um dos países que tem pessoas mais jovens. Para teres uma ideia, a São Tomé e Príncipe, temos a média de idade 90% entre 0 a 45 anos. Pra você ter uma ideia, país país jovem. é mais criança, é muita criança. Podemos dizer que cerca de uns 50% está entre 0 a 18, 20 anos. É mesmo criança. Os velhos de 60, 70 é mesmo contado. É muito pouco na rua você cruzar com o mais velho, não. É 50, 40, 30, sobretudo camada de 30 para baixo. É um país altamente jovem. Isso tem a sua parte boa, né, porque a tendência é que se multiplique, né, mas em compensação também tem aquela parte emocional, né, que os jovens crescendo com essa realidade cultural, econômica difícil, a tendência é o emocional está bem difícil de lidar e a gente não sabe como vai ser essas pessoas adultos, né, como adultos. Já começou a ser, A porque tem havido muita frustração. situação, né. E infelizmente muitos jovens têm deixado o país. Em 2002 para 2000 final de 2024, infelizmente nós perdemos cerca de 45.000 jovens em 3 anos. Rapaz, É uma migração forçada em busca de sonho. Quando o país não te vende mais o sonho, porque o governo, é levantado pelo povo para proporcionar soluções, trazer oportunidades para o jovem sobretudo. Quando o jovem percebe que o governo não lhe vende nenhum sonho, não há nada aqui, há um desânimo, há uma frustração. Imagina que é que você termina a licenciatura, está em casa sentado, termina a média, não há nada, tens que fazer motoqueiro para sobreviver, muitas vezes é complicado. E jovens estão a vender mesmo casa, estão a vender moto, estão a vender mesmo, estão a ir embora.
todos os finais de semana o avião de TAG, o TAP, 400 pessoas, 300 pessoas, e está uma migração forçada, meus jovens estão a ir embora. Uns dizem nunca mais volta mesmo, entendeu? Eles preferem passar mal no país alheio, mas não vão passar mal no seu país. Então, até professores, para você ter ideia, não abandonam o país, porque o que o professor ganha é uma miséria, dá para viver. Então, num país, quando você vê os professores estão a ir embora, os enfermeiros estão a ir embora, então o sinal é É, grave. é grave. E em 3 anos nós perdemos, num país com cerca de 220.000 pessoas, para você perder 45.000 pessoas em 3 anos, e se essa moda pega, eu não sei o que é que será nos próximos 10 anos, porque nós já temos carência de mão de obra, pedreiros, carpinteiro, mecânico, talvez a todos. Tá aí, Uhum. Portugal está a vender sonho, ele não está a vender trabalho. Já necessidade, já estava a sentir mesmo, necessidade mesmo de profissionais. Essa migração já está trazendo a falta de mão de obra e recursos humanos para poder fazer o Exatamente. trabalho de desenvolvimento dentro do país. Até dos professores. O governo teve que chamar os professores reformados. Está uma carência de professor que liberou para os professores aposentados voltarem a vir fazer hora extra. Isso tem ideia do cenário. Muito crítico. E como é que é o cenário religioso lá, pastor Abdullah? Começando aí o cenário religioso e depois a gente vai entrar na sua conversão e chamado. Ok. Bom, quando se fala na questão religiosa, nós podemos dizer que São Tomé e Príncipe é um país cristão. É um país cristão porque quando os portugueses lá chegaram, eles colonizaram, mas também levaram a sua própria religião, que é o catolicismo. É um país que tem a base enraizada no catolicismo. Mas de um tempo a esta parte tem surgido também novas denominações. Por exemplo, a Adventista é uma das fortes, tem uns cerca de 100 anos lá já de existência. Temos a Assembleia de Deus também, é forte, tem cerca também de 100 anos. E tem surgido outras igrejas, a Igreja Universal, tem surgido a Igreja dos Irmãos e Batista, que é uma das mais novas. Nós temos apenas completamos 25 anos agora. 25 anos. Então, em comparação com a Igreja Católica, Igreja Adventista, a Igreja Assembleia de Deus, podemos dizer que nós somos bastante jovens em relação. Então, tem crescido bastante as pessoas. O país é um país muito que gosta muito de festa, de imagem, porque é católica. Sim, A imagem de Santa é um Maria, essas cenas todas. é um país que de raiz católica, Isso, e essas denominações que nem você falou, que é a Adventista, a Assembleia de Deus e algumas outras já estão há 100 anos, exatamente, 100 tem anos. 100 anos. Nós batistas estamos com um Somos trabalho ali, 25. 25 anos, bem um trabalho Em bem comparação com eles, bem somos bem novo, mas estamos a trilhar nossos caminhos, mesmo com um espaço ainda não tão rápido que nós gostaríamos, mas nós estamos a evoluir e São Tomé podemos dizer que é um país que tem mais cristão, está tendo muitos cristãos evangélicos mesmo, não mais católicos, muitos estão abandonando essa prática de catolicismo e estão a enveredar, ou seja, estão a passar para a igreja evangélica e nós em Santo Tomé somos ainda muito pouco, né? E nós temos um grande problema de recurso humano. Para terem uma ideia, atualmente nós só temos 4 pastores em Santo Tomé e Príncipe Batista. Só temos 4 pastores batistas. 4 pastores batistas no país No todo. país todo, todo o país. Para você ter uma ideia de o quão pequeno ainda nós somos. Meu irmão tem trabalho a beça lá. Trabalho. E nós temos 4 pastores, nós temos, em termos de igreja autônoma organizada, nós temos 3 igrejas batistas organizadas, nós temos 4 congregações, algumas em vias de ser organizadas, nós também estamos agora com mais 4 frente missionária, e o que tem limitados muito são recursos humanos, nós só somos 4. E em São Tomé e Príncipe não tem escola de teologia, não há como e nós os 4 tivemos que formar fora do país. Nós vamos chegar aí. Vamos ver agora, eu queria que o seu irmão falasse um pouco, para a gente entrar depois nessa área É, da nossa denominação referente a esse trabalho lindo que vocês fazem lá. Quando você falou 4 pastores, eu falei 4 pastores na congregação dele, no país inteiro. é. É, Deus te abençoe, meu irmão. Então, assim, e você, como é que foi a sua primeira experiência com o evangelho? Ok. Quando você se converteu, experiência de conversão, como é que foi isso? E depois começou a arder o chamado aí para fazer missões e o seu chamado pastoral.
Ok. Bom, eu vivia com o pai na roça e não era fácil, e eu sempre ouvi falar de Deus, essa questão de céu, inferno, e acho ok, mas quando eu tive cerca de uns 14, 15 anos, fui morar com a mãe na cidade e tínhamos amigos, né, colega, que sempre ia para a igreja e sempre nos dizia, nos convidavam também para ir. Ah, vamos para a igreja, tem missionário Basílica lá, Rosângela, depois do culto lá da gente pipoca, da gente doce, e nós daquela altura ter doce de pipoca não era fácil, né? Se comida nos faltava, então imagina. Sim, sim. E quando nós vemos uma oportunidade de ganhar pipoca, ganhar doce, que não quer, né? Então, posso dizer que a primeira motivação de querer ir para a igreja não foi por causa de Deus, foi por interesse de ganhar alguma coisa, como doce ou pipoca. Mas posto lá, com o tempo, fui o primeiro dia, gostei, ganhei pipoca, fui indo, mas a motivação foi sempre pipoca. Mas como diz também que a palavra de Deus não volta vazia, né? E foi sempre receber uma palavra. E né, entre inda e vinda, eu entendi. Um dia eu entendi a palavra, entendi que realmente Jesus Cristo, ele morreu na cruz por meu pecado, entendi que eu sou pecador, entendi que eu precisava de Jesus Cristo para ter uma vida diferente e certamente um dia estar no paraíso. E quando eu entendi essa mensagem, nada mais me segurou. Nunca mais faltei. Estou lá há 25 anos, direto mesmo. Eu, quando recebi Jesus em 2000, e 2000 e pouco, 2000 e quase 2001, em 6 meses depois de discipulado, eu batizei em 2002. Eu batizei e estou até hoje ministrando, participei já de muitos ministérios. Quantos anos você tinha quando Tinha naquela altura 16 anos, 16 anos? 16 anos assim, entendeu? Mas eu já ia antes de 16. E batizei e comecei a aprender mais e mais sobre Deus. E eu sempre percebi que, havia algo diferente que eu tinha que fazer. Eu não seria A minha função não era comum, não era o do geral. Eu poderia fazer algo diferente e mais além, assim podíamos dizer. E eu sempre gostei de fazer trabalho. Quando eu trabalhava na igreja, eu sentia que é mesmo aqui, sabe, tipo peixe quando você tira de terra, coloca na água, ele sente que: "Não, eu caí no meu habitat". Eu quando fazia toda a igreja, evangelismo, pregava, dava estudo, sabe, eu podia sentir aquela alegria, não, é esse o caminho. Eu sempre percebi, não, que eu nasci para fazer isso, para organizar, para dirigir os outros, para mostrar a palavra, para discipular os outros. E eu fui sempre fazendo isso, pequenas formações, mas eu queria falava com o pastor da igreja, na que eu queria trabalhar, ia para a cadeia com os missionários, eu evangelho com os missionários, andava sempre com os missionários. Eu bebi muito com os missionários, porque eu sempre estou com eles, vinha da escola, à tardinha, estou na igreja, até a minha mãe complicava, sempre na igreja, sempre com os missionários, sabe? Às vezes complicação, mas porque eu percebia que era algo que eu queria fazer, não porque ninguém me obrigava. Eu fazia sem receber nada em troca, de livre e espontânea vontade. Depois eu estudava, eu fiz a formação de eletricidade e comecei a trabalhar na Central Terâmica de São Tomé e Príncipe. Eu casei em 2011, mas eu fiquei no trabalho, eu amo trabalhar, mas eu não era um cara feliz, entende? Eu percebia que o trabalho até pagava bem, na nossa realidade pagava bem, não é questão de dinheiro, era questão de que eu percebia que aquilo que eu estou a ocupar a maior parte do meu tempo, não é isso que ele me chamou para fazer. Te incomodava? Me incomodava sempre mesmo que eu estava no lugar errado, vai. Chegou um belo dia, eu cheguei em casa com aquela frustração, com aquela cabeça, disse para a esposa: sabe, eu estou pensando em largar trabalho. Agora imagina uma mulher quando você chega em casa, de repente, estás a pensar em largar trabalho. Foi um espanto para ela, até perguntou se eu estou bem, se passa alguma coisa. Com aquela cara sério, dá-me bem, passa alguma coisa, porque naquela altura eu era o único que trabalhava, eu estudava. Sim. Como que o único cara que ia para o vídeo, chega em casa com essa conversa, estou a pensar em largar Já tinha trabalho. filho? Ainda não, ainda não. Eu recém-casado, eu vim casado de 6 meses, e o cara vai largar o seu trabalho. Mas com o tempo fomos conversando, ela percebeu também que, pelas coisas que eu dou graças a Deus é que a minha esposa, sempre esteve comigo, sabe.
quando se Deus te dá uma parceira que entende a coisa também, que tá com você, sabe, se for para a esquerda, vamos embora, estou contigo, se é de Deus, e é assim, entende? E quando passei a visão para ela, entendeu, e houve oportunidade de irmos para Angola estudar um pouquinho mais, aprender mais sobre Deus, e ela abriu mão da escola, trancou matrícula e decidiu ir comigo mesmo, de bem assim, sem força, sem nada. Então, eu posso dizer que é uma companheira mesmo, é alguém que Deus colocou mesmo na minha vida, que ajuda mesmo no ministério. Por exemplo, eu estou cá em Santo Tomé, quem está lá a segurar as pontas é ela e outros líderes. Então, Hum. eu estou conto com ela mesmo presente aos erros da igreja junto com os outros líderes lá, entendeu? Então, posso dizer que isso. E para dizer que não foi fácil, não foi fácil, né, porque quando você decide entrar nessa caminhada cristã, nessa jornada de ser missionário, ser pastor, a ter carreira ministerial, há sempre desafios. O desafio começa no momento que nós precisávamos ir para Angola estudar. E o que a Junta de Missões nos enviou não cobria todo esse tem que fazer passaporte, visto, passagem, e temos que correr atrás de mais dinheiro. Essa viagem para Angola já foi quando você já estava na junta? Posso dizer que o estar na junta se materializa quando eu recebo a bolsa, o seminário. Antes disso, não. Trabalhava na igreja normalmente, não estava. Vivia com os missionários, ajudava, mas ainda não era missionário de jornal. Só passei a ser no segundo semestre de 2012. E esse chamado pastoral, quando você fez o chamado, você já tinha no coração. Mas quando materializou ali que você foi efetivamente falou: "Não, eu tenho chamado e agora a igreja vai me consagrar pastor, fazer o concílio", como é que foi essa responsabilidade? E se você já estava na junta com isso ou foi no período mesmo, tudo junto? Ok. Bem, quando, porque a igreja sempre percebeu potencialmente, tanto é que eu já era vice-presidente da igreja, mesmo sem ser pastor, eu era vice-presidente da igreja, fui muita coisa, eu passei, acho que fui imaturo mesmo, passei de criança, passei no jovem, tesoureiro, vice-presidente, então passei em muitos departamentos da igreja. E eu sempre já pregava mesmo, antes mesmo de ir para seminários, a fazer tudo isso. Então, posso dizer que a igreja já tinha em boa conta, já via em mim um potencial de alguém que seria um dos nossos líderes futuro, entendeu? Então, esse processo foi tranquilo. Quando eu larguei o trabalho, conversei com a esposa e cheguei, falei para a liderança, houve um abraço da coisa, uma mobilização. A igreja também é uma igreja também carente, mas ainda assim, também ajudou com o que tinha, para que esse adesão, exatamente, a igreja abraçou, enviou, passou carta de recomendação, apoiou o máximo possível nesse processo de viagem, com a ajuda de missões mundiais, tudo que nós precisamos para facilitar esse processo, a igreja esteve conosco e nos apoiou nesse processo. Poxa, que legal, que legal essa. Maravilha, né, essa iniciativa também, essa história toda percorreu por cada departamento da igreja, foi criando uma Deus foi atividade. preparando, né, Caramba. preparando ele em todos as É. os aspectos. Alguma pergunta sobre isso, Jefferson? Então, ele estava falando ali a respeito da juventude que está indo embora do país, que é uma juventude, muitos deles estão sem esperança. Como que é trabalhar o evangelho com uma juventude que não quer ficar no país, que não quer se manter ali? Como que é esse desafio para trabalhar com essa turma aí? Mano, posso dizer que às vezes é frustrante, né? Sim. Às vezes é frustrante. Pensa comigo, você tens um líder na igreja, treinaste, preparaste, de repente o cara vem te dizer, pastor, eu estou preparado comigo para viajar também. Isso é frustrante. Entende? Já temos cá e tem surgido muito disso aqui, muitos dos nossos membros que já estavam na liderança, você não pode impedir, mano. É. O cara é livre. Eu vou para lá em Portugal, lá também tem igreja batista, vou continuar a cultuar lá, mas eu preciso também dar um jeito na minha vida. Você vai prender o carro como? É. E isso, em termos, quando você olha só para a questão ministerial, isso torna frustrante. Mas quando você olha para a questão de desenvolvimento pessoal, você Carreira diz, não, profissional. não tem como. O cara quer ter família. O cara também não quer viver nessa pobreza.
O cara querer buscar o seu sonho. E de repente ele até vai, busca o sonho e depois ele já diz: "Olha, Sim, para ela ajuda, um trabalho já investimento. ajuda, E um investimento". e não só isso, porque cada dia um jovem, estás a ver, está com um jovem hoje, depois de 3 dias já percebeu que o cara já foi. É assim, parece um fantasma. Está aqui hoje, de repente já desapareceu. É assim Santo Tomé e Príncipe. E trabalhar nessa conjuntura, você tem aquela coisa, não, a qualquer momento o que está aqui também pode ir embora, entende? Esse líder está aqui comigo, mas pode ser que daqui a um mês também ele não vai embora, entende? E você fica com uma liderança, você forma, não forma, dessa forma, mas não tem garantia que ele vai ficar para te ajudar no trabalho. É esse desafio que nós temos que enfrentar. Consolidar o E trabalho assim é muito difícil, né? complicado, complicado mesmo. Você tem uma liderança consolidada, de repente, 3, 4 vai embora, você é obrigado a começar com outro de zero. Por isso que muita carga acaba sobrando para nós os 4 que somos pastores. Acaba sobrando muita carga, porque você treinou, estás a contar com ele, ele vai embora, abre um furo, você tem que cobrir algumas coisas, tem que começar o processo novamente com alguém do zero. Então, não é fácil trabalhar nessa conjuntura. É ter E mesmo convicção do que tá fazendo, né? sim, e mesmo os jovens, fora, é difícil, até porque os caras já não têm cabeça em Santo Tomé, entende? Mesmo muitos que estão em Santo Tomé já não têm cabeça em Santo Tomé. Só não vêm embora de uma vez todos, porque nem todo mundo consegue fazer passaporte, tem bilhete de passagem que é caro. Ou pra você ter uma ideia, o custo para chegar em Portugal só pode ter como coisa entre 1.000 e $2.000. Ah, tem que ter esse dinheiro, inclui passaporte, o visto, essas cenas todas, incluindo também a passagem, o cara tem que ter entre 1.000 a $2.000. É bastante dinheiro para nossa realidade. Nem todo mundo consegue ter esse dinheiro. Se não fosse esse entrave, mano, certamente estaria num país deserto já. Já é. É, o custo é muito elevado, por isso ainda temos gente. E o Mon tem desenvolvido um grande trabalho lá, através do de toda essa experiência que Deus tem te permitido, e também qual foi a importância dessa parceria, né, da Junta de Missão ter absolvido o irmão, e a Junta de Missão estar presente ali, nesse desenvolvimento. Como é que é esse trabalho que vocês exercem lá, sobre a Junta de Missões, a importância da junta lá e também, os trabalhos que você tem lá que você desenvolve na localidade? Ok, muito bem. Bom, nós podemos dizer que Junta de Missões Mundiais sempre foi o nosso parceiro. Podemos dizer que nós só temos trabalho batista em Santo Tomé, primeiramente por causa de Deus, Sim. que fez com que Junta de Missões Mundiais descobrisse um país improvável, que aparentemente não aparece no mapa a olho assim da primeira, é um pontinho, mas Junta percebeu que existia lá um povo, embora pequeno, existia lá um povo. Então, em 99, com o pastor Elias e um missionário brasileiro, um pastor brasileiro, e a sua esposa Marta, foram um casal missionário que chegaram em São Tomé e Príncipe, e em maio de 99 eles organizaram a primeira igreja batista com 13 membros em São Tomé e Príncipe. A partir de lá até hoje nós temos tido um vínculo bastante forte. Junta é um parceiro que tem feito com que o nosso trabalho tenha avançado em São Tomé e Príncipe. Ah, Do caso, o senhor é da PIB lá do. Sim, eu sou da primeira igreja. Primeiro, eu fui da primeira igreja batista antes de seminário. Assim que voltei do seminário, estou a trabalhar agora na igreja batista Nova Jerusalém, que estamos com duas frentes. Estamos a trabalhar numa congregação e um ponto de pregação também. Estamos a trabalhar junto com a igreja Nova Jerusalém. Para dizer também que São Tomé e Príncipe é um país pobre, como já disse, assim, que muitos de nossos membros são pobres e os dízimos e oferta são muito reduzidos. Nós, para vocês terem uma ideia, nós ajudamos as crianças com lanche porque a situação das crianças também é bastante difícil em termos de alimentação e aos domingos, muitas vezes, elas têm a oportunidade de ter o lanche. E muitas vezes verba que entra diz uma oferta, nós temos que financiar lanche, energia, água e praticamente não sobra nada para pastor. Para dizer para vocês, eu estou lá a pastorear há cerca de 8 anos, eu não recebo nenhum centavo da igreja, não recebo dinheiro da igreja. Porque o que entra não dá para pagar pastor nada.
o que dá é para a obra só. ou cuida da obra ou sustenta. Exatamente. E o que nos mantém nosso sustento, graças a Deus, são os irmãos Batista Brasileiro, por meio da Junta de Missões Mundiais, é que nos envia oferta todos os meses. Eu posso dizer que eu tenho sido abençoado com a oferta de Junta de Missões Mundiais desde 2012 até a data presente. Todos os meses, literalmente, com Covid ou sem Covid, dinheiro, nossa oferta tem percorrido cerca de 14.000 quilômetros e todos os meses tem chegado a Santo Tomé e Príncipe. E quer pegar nesse gancho já também para motivar, né? Motivar os batistas brasileiros, aqueles né, que têm receio de Junta de Missões Mundiais, que o dinheiro não chega ao destino. Eu sou a prova Prova viva viva. que o dinheiro chega ao destino e também estou cá nesse podcast a falar para vocês, porque Junta de Missões Mundiais me pagou uma passagem. Amém. Isso aí é para você que está aí, o que é amigo de missões, tem coração em missões. É lógico que, como você tem a possibilidade, né, o valor é o que Deus botar no seu coração, segundo as suas condições, mas que você, envie esses recursos a missões mundiais, Vista, né? missões missionais e tantas outras casas missionárias que nós temos aí na nossa denominação, missões também, eh, urbanas, enfim, que você tenha condição de aplicar o que você viu aí, se não fosse a sua oferta que está aí nos assistindo, se não fosse o seu coração liberal, o nosso pastor aqui não estaria aqui e não estaria fazendo uma grande obra lá, porque o recurso que a igreja lá recebe é só para fazer a obra e abençoar as crianças. E aí ele é sustentado pelos recursos que a Junta de Missões Mundiais envia mensalmente, como ele falou, com pandemia ou sem pandemia, ele recebeu esse recurso e para a glória de Deus, ele está aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E o senhor tem vários trabalhos lá, eu só trouxe as links, alguns slides aqui que eu vou ver se o meu querido Mateus consegue e o senhor vai explicando, ok? Vamos lá, que tem aqui a plantação de igreja, revitalização de igreja, projeto PEP, projeto Cesta Básica, enfim, olha queridos, a gente agora vai botar aqui, o pastor vai falando e você vai vendo na tela. O Mateus Mateus, beleza, assim dá pra gente. E o senhor vai falando aí que o senhor tá todo mundo vendo a gente lá. Conexão, pode lançar essa, ok. Essa é a minha família, como eu vos falei no início, nos adora, ó, e Adriel, Deus abençoe vocês, ó, essa é a minha esposa Isidora, a minha filha Raquel, que eu vos disse, está lá no fundo, e o caçula, meu nome é Adriel, está aqui. Então, esses também são nossos contatos também, estão aqui na tela, tem nosso Instagram, tem nosso Facebook, tem nosso WhatsApp, tem nosso e-mail também. Caso você quiser mais informações sobre Santo Tomé, sobre o trabalho depois desse podcast, você pode nos puxar lá no privado e podemos conversar mais sobre o trabalho em Santo Tomé e Príncipe. Perguntar ao senhor, se você for se tiver um missionário ali, ou alguém com coração na obra que queira conhecer Santo Tomé e Príncipe, o senhor pode ligar para o senhor, tem informações, Problema, eu tenho o WhatsApp, WhatsApp. entra em contato, vamos conversar. Olha, e para dizer, aproveitando o gancho, Santo Tomé e Príncipe não precisa de burocracia, não precisa de visto, não precisa de nada. Só com passaporte e passagem vai chegar a Santo Tomé e Príncipe. Não há burocracia, não precisa passar em embaixada, não precisa mesmo nada. Quem conhecer Santo Tomé e Príncipe, apesar da pobreza que eu aqui mencionei, mas também tem coisas boas. Tem cada praia, eu não sei se cai para Copacabana chega perto. Temos umas praias em Santo Tomé, temos o Lagoa Azul, Praia Azul não. Temos algumas praias em Santo Tomé e Príncipe de tirar-me no fôlego. Então te convido mesmo a ir para Santo Tomé e Príncipe, porque tem coisas ruins, mas também tem coisas boas. Ir à praia e peixe, gente. Peixe, gente, tá? Peixe, cada peixe grelhado, o peixe só que vai fazer. Então vamos para Santo Tomé, por isso não precisa muita burocracia. E aliás, nós somos pobres, mas ainda assim, se você for para Santo Tomé e Príncipe e não tiver dinheiro, temos um quarto para te receber. Não vais pagar hotel, não vai pagar nada, vai ficar conosco. Amém. Então você que tem um dote, um dom, um talento, você que é profissional, talvez um médico, um enfermeiro, um pedreiro, um eletricista, você vê que a mão de obra lá ela é bem escassa.
precisa, a igreja precisa de ajuda, a população precisa de ajuda. Você é um instrumento nas mãos de Deus, se arder no seu coração, entre em contato com o pastor Abdullah e com a junta de missões, e tenho certeza que você vai estar ali fazendo uma grande obra para o Senhor. Quem sabe está ardendo aí no seu coração, fala assim: olha, eu vou tirar minhas férias aqui, 20 dias, vou para lá. São 2 dias, porque o senhor falou que são 3 dias, 2 dias e pouco. 2 dias para viagem. Brasil, Portugal. Se fizermos a escala antes de São Tomé, passamos Ghana, São Tomé, ou Brasil, Portugal, São Tomé. Tem Entendi. mais cerca de 2 dias de viagem. Ok, então essa é apenas a imagem de capa. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre aquilo que nós fazemos. Vamos embora, Mateus. Pra vocês terem ideia, a nossa realidade é mesmo humilde, né? Vocês podem ver a nossa estrutura. Como cheguei aqui no Brasil, vi a estrutura do templo, poxa, é outro nível, pá. A estrutura aqui dos templos, com AC, a nossa estrutura ainda é assim, muitas nossas estrutura é assim. Isso é o ponto de pregação, que São nós pontos de pregação. congregação, né? Vocês percebem que nós não temos até a estrutura pronta, é só uma coisa de dar jeito, improvisada com coberto, mas estamos lá. Tantas crianças, né? Muitas crianças. E porque país tem muitas crianças. E a ideia de começar a mostrar à criança a palavra de início é uma grande vantagem para nós. Porque os adultos é mais difícil pregar, receber o evangelho. A criança é mais sensível, se você consegue trabalhar já, enquanto elas são pequenas, você tem mais chance de transformar a vida delas. E aí sim na congregação, no cruzeiro que nós começamos no zero, e nós percebemos também que a estrutura física não nos impede de adorar, porque nós percebemos que adoração não são um tempo bonito que vai nos fazer adorar, não. Adoração é algo genuíno, que em qualquer lugar que você estiver, você adora a Deus. E nós estamos lá aos domingos, a adorar a Deus, independente de estar parede ou não, estamos lá a adorar a Deus. Isso é uma congregação do Cruzeiro. Nós também temos outra, vamos avançar. Não, ok? Esse aqui já é Lemos, um pouquinho mais bem organizada, falta ainda janela, mas já tem um chão melhorado, também é de madeira, vocês podem ver aqui à frente. E, e aqui ao lado, tem lá no fundo, tem um anexo ao lado, que onde nós temos o PEP. Um dos PEP está aqui. Nós temos 6 unidades do PEP. E uma dessas unidades está cá. Pode avançar para Só voltando aí para me perguntar um negócio aí, então essa estrutura aqui é referente do trabalho que o irmão faz lá. Isso, o projeto ou nos dê na plantação de igreja. Estou a plantar 2 ao mesmo tempo. A Congregação Batista em Lemos e também no Cruzeiro ao mesmo tempo. Cruzeiro, são os 2 Sim, na implementação de igreja, ok. isso. Bom, aqui é o PEP. PEP é o Programa Educativo Pré-Escolar, um programa de Junta de Missões Mundiais. Um programa porque, como o país é um país pobre, muitas crianças não têm acesso ao ensino pré-escolar, porque os pais se a alimentação dia a dia é difícil, comprar bata, lanche, mochila, muitos pais não conseguem. Então o PEP surge nessas comunidades como uma alternativa e proporciona oportunidade para que essas crianças desfavorecidas também tenham a mesma oportunidade de participar em pré-escola. E é uma oportunidade, além de nós damos educação pré-escolar, nós também damos para ela os princípios de amor de Deus. E o maior dos nossos desafios mesmo é alimentar essas crianças. Nós temos lá nosso desafio 360 crianças. Segunda a sexta-feira. Em 3 unidades, né, que é. Sim, exatamente. 3 unidades, 3 dias. Isso. Nós temos que dar alimentação para 360 crianças. Olha, De segunda a sexta, alimentação. o governo não temos ajuda de uma organização, é nós mesmos. Ajuda de Convenção Batista Portuguesa, ajuda de Junta de Missões Mundiais, é que nos mantém a alimentar essas crianças todos os dias, segunda a sexta, porque é um orçamento grande. Quantas refeições? Nós damos por menos, elas não vivem na escola. No momento da aula, damos uma refeição por dia. Então, de segunda a sexta, mas são 360 crianças. É muita gente para alimentar. E é uma alegria trabalhar com elas. E quando elas são da nossa escola, elas entram já no ensino pré-escolar. Entram já na primeira classe sem problema. Nós temos um convênio com o Ministério da Educação e as nossas PEPs são autorizadas. São autorizadas e não tem nenhum problema. Estudou aqui 2 anos, 4, 5 anos e sai, entra já na escola de Estado sem um problema. Então, Já está encaminhado. isso, temos abençoando muitas vidas e temos crianças aqui que são convertidas, já temos jovens na igreja, fruto
de trabalho de PEP, temos mais dessas crianças na igreja conosco, fruto também do trabalho de PEP. Então, esse é mais um dos projetos que nós falamos de desenvolvimento comunitário. Temos outros projetos, vamos avançar. Esse também é um projeto que a minha família nós começamos, nós denominamos de projeto Educar para o Futuro. Porque nós percebemos nessas comunidades que algumas crianças não estudavam porque não tinham materiais escolares, kit escolares, fotográfico, compasso, e infelizmente muita gente não consegue comprar. E nós começamos com a minha família, fui convidando algumas pessoas, alguns parceiros, e no ano passado nós conseguimos arrecadar material e depois nós abençoamos 70 famílias com kit escolar. Então foi uma bênção para nós, sabe, sabe, aquela alegria que você percebe que aquele garoto que poderia ficar em casa, mas graças à luz, com a ajuda da igreja, ele hoje está na escola. Então, para nós, é meio em toda essa dificuldade, nós sentimos um coração feliz, porque nós percebemos que nós estamos a fazer diferença nessa comunidade. Percebemos que o evangelho não é só Jesus que ama. Esse menino Jesus que ama, que não preocupa com a situação social da pessoa, emocional. E nós estamos a tentar desenvolver uma missão integral, que preocupa primeiramente com o espiritual, passa no emocional e chega no social, e temos o homem preparado em tudo para desenvolver sua vida. Então, é a nossa preocupação, sobretudo nessas comunidades, dizer para elas que em Jesus, quando Jesus chega, ele muda tudo. Muda. Nós não pregamos prosperidade, mas nós também não pregamos Jesus de miséria. Sim. Porque a própria Bíblia diz que Davi falou que eu fui moço, agora sou jovem, nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Ou seja, como estamos em Jesus, ele dá-me dinheiro de prata, um pão de cada dia, as portas vão abrir. Então, nós tentamos mostrar para ele que igreja é isso, igreja é ajudar, igreja é carinhar, igreja é dar uma mão, igreja é dar força, igreja é caminhar junto. É a nossa filosofia. Amém, amém, maravilha. E esse projeto temos também, pode avançar, temos esse projeto aqui também, que nós temos muitas pessoas também que passam necessidade, aquelas mães solteiras, e uma das coisas ruins que nós temos é poligamia. Nosso país tem muita poligamia, para você ter uma ideia, há cara tem 2, 3, 4, 5 mulheres, um cara só. Agora imagina um cara que ganha R$ 2.000 com 5 mulheres. Eu não sustento nenhuma. Tenta entender. O cara vai R$ 2.000, mas ele tem 5 casas. E para pior que quase todas essas casas têm criança pequena. 2, 3 filhos pequenos. O cara vai num dia, fica a semana, 15 dias não passa. E elas, mães solteiras, praticamente essas mães, é que têm que ralar mesmo para conseguir o pão. E a exemplo, filhos são assim, tipo escada, pequeno, pequeno. 2, 3, 4, 5 anos. E é complicado mesmo, é complicado. E uma das coisas que eu tenho comigo, quando eu estou pastoreando numa comunidade, eu nem consigo saber que eu estou em minha casa depois de culto, a almoçar com a minha família, e eu percebi que existe família que estava conosco no culto e está à fome. Isso não é meu irmão, isso é outra coisa. E foi a partir disso que surge esse projeto. Que eu percebi um dia que estava em casa a comer e havia 2 irmãs que são do culto conosco, que estavam numa fome. Isso me partiu. Como é possível, pá? Preguei a mão na igreja um bocado, e saí para comer com a família, inclusive a beber sumo, e o garoto em casa com fome. E a partir daí nasce esse projeto que nós pensamos em angariar fundo, coisa. Todos os meses não conseguimos, porque é difícil, é difícil. As comidas de Santarém é cara mesmo, é cara. Mas ainda assim, nós quando temos possibilidade, e você não imagina a alegria das famílias quando ele recebe uma cesta básica. Você nem imagina a alegria das famílias quando recebe um pouquinho de arroz, feijão, óleo, espaguete. Então, para nós é um grande desafio. E aproveitando esse gancho, dentre muitos projetos, e uma das grandes prioridades para mim é esse projeto. Por que que eu digo isso? Porque o templo, tábua, bloco pode esperar, um piso bonito pode esperar, mas eu aprendi que nenhuma criança é feliz de barriga vazia. Eu aprendi também que fome não pode esperar. Então, para mim, prioridade, uma refeição, um prato quente para as famílias, para mim, é prioridade das prioridades. Às vezes, o que entra na igreja, nós até podemos comprar um barrote, um bloco, outro. Não, eu não vou comprar bloco enquanto as crianças estão sem lanche. Entende? Então, a nossa prioridade é isso. Então, eu quero convidar você que também está a ver esse vídeo também. Depois, no final, vamos deixar daqui a bocado também o Pix da Junta de Missões Mundiais. Você pode adotar esse projeto.
a partir de R$ 40 por mês, você vai preencher o cadastro para fazer um Pix para junta mensalmente e acredita, se o senhor fizer, mensalmente vamos receber sua oferta em Santo Tomé e Príncipe. Uma cesta básica para essa família, custa apenas R$ 80 e você que está nos assistir agora, você pode devolver o aluguel para a família em Santo Tomé e Príncipe com 40, R$ 80, você pode ajudar contribuindo em missões em Santo Tomé e Príncipe. Então, o apelo que deixo para você, participa, vem conosco, porque vocês também são parte dessa obra. Tem um outro projeto, estamos a finalizar um projeto, também em questão de futebol. É o futebol. Futebol. Os três fora, eu queria nem Mambela, não sei o que agora. Então, comecei comigo, dar um treininho para já outro, mas hoje já tem outro jovem lá treino. Um campo, por exemplo, já conseguindo um campo melhor. Aqui a estrutura do Cruzeiro, nós temos grande terreno, graças a Deus, o terreno é bem grande e no lado nós começamos o treino aqui ao lado, mas já jogamos no campo, outro campo. E é um projeto também que nós reunimos as crianças também, jogamos bola, discipulamos também. É um meio também para nós falarmos de Jesus Cristo e muitas dessas crianças do mundo estão conosco lá na igreja. Embaixadores do Rei. Exatamente. Então, Embaixadoria Futebol Clube, é na nossa equipa. Quem não sabe aí vai sair o Jornaldinho, da Pé, uma filha e tal. É impossível, pode avançar. O técnico aqui tá bem, o que eu sei. O que nem pode pôr aí, então isso é o que para quem não conseguiu pegar Hoje, no né? início, é só aproximar agora isso, o seu telefone na tela que está passando agora, você pode pegar nosso contato e se quiser conversar, saber mais sobre Santo Tomé e Príncipe, saber mais sobre o nosso projeto, então é isso aí. Então, é mais ou menos um pequeno resumo do que nós fazemos em Santo Tomé e Príncipe. Tem outro projeto que nos está cá, nós também pensamos nessa questão de fuga do jovem por causa de emprego. Nós estamos a desenvolver, né, estamos a fazer desenvolvimento, projeto Empreender para Viver. Para viver. Nós estamos a organizar uma cooperativa, onde nós temos um fundo, onde damos formação de empreendedorismo e os jovens apresentam os projetos. Os melhores projetos são financiados pelo fundo que estamos a criar, é um fundo rotativo. Você pega o fundo, implementa seu pequeno negócio e você vai devolvendo mensalmente. Quando nós recolhemos o fundo, passando para outra pessoa. Essa é a ideia. Então, assim, vamos poder criar alguns pequenos negócios para jovens das nossas comunidades. Glória a Deus, quero parabenizar o pastor aí, ó, pelo trabalho. Maravilha. Bênção, pastor. Glória a Deus. Queridos irmãos, você vê que não é fácil. Além, o que nós também estamos vendo aqui, o pastor, além de fazer um grande trabalho espiritual, ele pensa também no crescimento pessoal, né? A parte social é importantíssima. Ele sempre multiplicou o pão, Com certeza. né? Então não é simplesmente, é lógico que você apresentar Jesus é o principal. A pessoa está com acesso ao céu é o principal. Mas o crescimento pessoal, Jesus ele sempre trabalhou isso, sempre trabalhou o social, sempre trabalhou o crescimento pessoal, sempre desenvolvimento das pessoas e eu parabenizo o senhor por essa É. oportunidade que eu estou tendo de conhecer aí o senhor e esse trabalho maravilhoso aí, Amém. gerente da área do futebol, mas é bênção do Senhor. Pastorzão, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem. Antes da mensagem, eu quero chegar aqui. Nós tivemos alguns parceiros que nós entramos em contato e antes de vir para cá, e a gente conseguiu uma singela oferta, que aí eu quero falar em nome dos parceiros, não vou citar o nome de todos, até porque o que a mão direita dá, a mão esquerda não precisa saber, enfim, de coração, tá? Isso aqui ao que está com os nossos parceiros que trouxemos até aqui, e vamos deixar o Pix para que você possa, aproveita aí que está no chat, bota lá o Pixezinho, dá uma oferta que vai chegar lá na ponta para esses trabalhos aqui maravilhosos. Trabalho de cesta básica, trabalho no futebol, trabalho de implementação de igreja, trabalho de área de educação. Então, a função que nós temos é do reino de Deus, é investir no reino de Deus. Tenho certeza que a oferta que você semear aqui, Deus vai te dar em dobro em nome de Jesus. Só um reparo, caso você quiser mesmo ofertar, como eu sei que você vai ofertar para Deus, eu sei que você vai ofertar porque o que nós estamos a pedir não é para nós, nós estamos a pedir para Ele, entendeu?
e nós gostaríamos que você fosse um parceiro mesmo. Quando você quando passar o teu Pix, por favor, identifica, pode escrever só Cesta Básica traço Santo Tomé e Príncipe, porque a Junta de Missões Mundial ela recebe muitos Pix. Sim, sim. Então, se não identificar, hoje não tem como saber que você deu para Santo Tomé e Príncipe. Exato. Então, direciona mesmo, coloca mesmo a Cesta Básica, Projeto Social, São Tomé e Príncipe. E assim a Junta saberá o que intuir e encaminhará para Santo Tomé e Príncipe. Obrigado. Amém. Pastorzão, Bom, antes de terminar, só fazer uma consideração aqui, eu vi que a biografia aqui do pastor, ele tem alguns títulos, e eu fiquei pensando aqui, se ele quisesse se mudar de país, com certeza ele teria alguma. aproveita que eu ia fazer, mas você já está aí, já diz aí a Sim, participação do pastor e como é importante, e por isso também Deus tem abençoado ele e está onde está, porque o homem de Deus ele precisa se preparar. Não é simplesmente da nossa cabeça, nós precisamos nos preparar. E ele aproveitou as oportunidades que ele teve, se preparou, se capacitou, poderia estar em qualquer outro lugar, mas está fazendo, cumprindo o chamado aonde Deus o levantou para fazer. Diz aí. bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista de Huambo, é assim que se pronuncia, pastor? Sim. Isso Em mesmo. Huambo, Angola. É, também diretor do Departamento Teológico da Convenção Batista de São Tomé e Príncipe, vice-presidente da Igreja Batista Nova Jerusalém e atua como missionário na Junta de Missões Mundiais, sendo responsável pela plantação de igrejas em Cruzeiro Trindade, São Tomé e Príncipe e pastor na Congregação Batista de Lemos. Além de formação teológica, também possui as formações dele particulares, né, no ambiente profissional. Então, se ele quisesse ir para qualquer Cita outra aí, empresa, cita as profissões que é interessante. sim, é eletricista, Eletrotécnica, eletrotécnica, informática, automatização. administração estratégica, proteção ambiental, curso de empreendedorismo, curso de pequenos negócios comunitários, curso de educação financeira. Esse daqui acho que eu vou precisar desse daqui, de educação financeira. Mentorias, diversos outros trabalhos aqui, resolução de conflito de trabalho em equipe, muita coisa, muita coisa. Por isso está desenvolvendo esse grande trabalho, essa grandiosa obra, porque Deus tem te dado essa condição de exercer aquilo que o Senhor se capacitou. Deus abençoe. Que E bom. mesmo tendo essas capacitações, a convicção do trabalho que ele vai Sim. fazer ali. Poderia estar em qualquer outro lugar. Onde ele nasceu, onde Deus o levantou e onde ele está lá fazendo um grande trabalho para a obra de Deus. Olha, só para vocês terem uma ideia, pegando aqui o gancho, no ano passado, montaram uma nova central térmica em Santo Tomé e Príncipe. Eu, como eu disse no início, eu já havia trabalhado na central térmica. E o G ligou para mim, porque ele já tinha, lá tem no cadastro, ele é meu amigo, ligou para mim, estamos lá montar uma nova equipe, eu sei que você já está em São Tomé, já voltou para São Tomé, e nós queremos te convidar para ser parte da equipa. Acreditam que aquilo que estavam a oferecer para mim é 4 vezes mais daquilo que vem na Junta de Missões Mundiais. Uhum. Mas isso lá, eu já estou, agradeci ele bastante, sabe, mas deu aquele arrepio, poxa, estou assim, só sado, né? Deu aquele arrepio, mas eu disse para ele, eu agradeço a consideração, mas aquilo que eu estou a fazer, eu acho que estou no caminho certo, então Amém. não troco isso por causa de dinheiro. Amém. Se eu quisesse num dinheiro, eu já estaria em Portugal há muito tempo a trabalhar e a ganhar dinheiro, com formações que eu já podia estar, mas eu escolhi servir. Amém. É a bandeira de São Tomé e Príncipe. Esse É a nossa bandeira aí. quem não conhece, eu ando sempre com essa é a nossa bandeira. Só para vocês terem um cheirinho só da bandeira, é um cheirinho só. Olha, essa é a nossa. É a bandeira verde e amarela. Aí, ó. Verde amarela, olha assim, tá vendo? Ó, essa é a nossa bandeira, é só um cheirinho, mas está no Google, né? Se você quiser conhecer, coloca lá a bandeira de Santo Tomé e Príncipe, vai aparecer no Google lá a nossa bandeira. Mas essa aqui, quando eu estou no programa, ou vou para as igrejas pregar, eu gosto sempre de fazer se representar, representar a nossa pátria mesmo. A nossa pátria é o quê? Mas é a nossa pátria, né? É É verdade. a nossa pátria. É ali onde Deus nos estabeleceu e nos permitiu nascer ali naquela localidade, né? Sim, Então, agora eu queria que o senhor deixasse uma mensagem evangelística, certeza. e aqui nosso canal Fé Ômega, ele é um canal evangelístico. Muita gente tem aí recebendo da palavra de Deus, inclusive eu convido você de segunda a sexta-feira,
Nosso momento de reflexão às 7 horas da manhã são uma mensagem evangelística para abençoar seu dia. Então você clica aí, recebe as notificações, todo dia uma mensagem que vai com certeza alegrar seu coração e trazer paz para que você possa ter um dia abençoado. A mãe, Pela Canalão, pregando o evangelho. Ok, podia dizer muita coisa para você, mas se você também parar para perceber, você percebe que o mundo não está bem. Você percebe que a cada dia há mais morte, há mais conflito, mais pessoas se suicidam, homicídio, mais droga. A coisa tende a complicar. Você também percebe que as pessoas não têm esperança. Por quê? Porque quando o homem peca, o pecado traz tudo isso. E a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 3, 23, que o caminhando entre pecado, ele está separado da glória de Deus. Essa separação trouxe consequência. E não é só para você, é para toda a humanidade. Todo homem está condenado à morte. Mas nós aprendemos também pela palavra de Deus, quando Deus olha para nós nessa situação, ah, Deus fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós percebemos nesse texto que o amor que Deus tem para com você e para comigo não é um amor de palavras apenas. É um amor que até o céu foi movido. Moveu o céu a ponto de filhos de Deus descer. Sabe, eu e você que éramos culpados, eu e você que deveríamos morrer, mas não. Jesus tomou o teu lugar, Jesus tomou o meu lugar. A cruz que era minha, ele tomou, ele pagou o preço. Ele fez isso por quê? Para que eu e você pudéssemos reconciliar com Deus. Existe um jeito sim para o pecado. Existe um jeito sim para você. Porque o mundo pode dizer que não há esperança, mas pela palavra de Deus, eu quero te afirmar nesta tarde. Em Jesus há esperança. Não é uma esperança apenas nessa vida. É uma esperança que vai além da morte. Existe um caminho. Porque se Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, mas ninguém não vai ao Pai, senão por mim. Eu te convido, olhe para Jesus, que Ele quer te convidar, Ele quer te salvar, quer fazer você uma nova criatura. Se você ouvir essa mensagem esta tarde, não doce seu coração. Permita que Jesus entre e faça morada e torne uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus te abençoe, bom descanso e uma boa tarde para você. Amém. amém, queridos. Que bom, né? Que chegamos ao fim do tema desse bate-papo. Quero agradecer novamente o irmão. Obrigado pela disponibilidade. Agradecer a Junta de Missões Mundiais pela liberação do obreiro que está aqui fazendo. Já foi em vários lugares do Rio de Janeiro. Já teve em Niterói, já teve em Caxias, já teve em Angra, já teve. Oi, ele está aí. Está uma agenda grande, né? E hoje tem muita responsabilidade. É bom falar os touros, fala para pastor Ólado, você está no sucesso, não. Só ao vivo pelo canal. Então você clica lá e vamos ouvir, vai estar gravado no seminário também, no programa do seminário, você coloca lá no canal do seminário que você vai ser abençoado. Queridos, compartilhe esse link, se inscreva aí no nosso canal mais uma vez e vamos acompanhar. Em maio vai ter a campanha de oração da família diariamente. Você também vai estar conosco e vários outros podcasts vão estar aqui na mesa de bate-papo conosco, vários pastores, várias histórias, vários temas teológicos. Você é o nosso convidado. Vamos orar, falar com Deus, encerrar. E mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Comente aí no chat se você gostou. Deus abençoe. Jefferson, obrigado. Deus abençoe mais uma vez. Estamos juntos. Mateus, obrigado aí, Mateus. Mateus, nosso técnico aqui, maravilhoso. Deus, pastorzão, foi uma honra, um privilégio. Obrigado. Pode orar encerrando, e assim que orar, nós estaremos encerrando a transmissão. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Até a próxima. Oramos. Deus, obrigado, Senhor, por ar que nós respiramos, porque é pela tua graça, Pai. Obrigado por um maravilhoso, mais um dom de vida que o Senhor nos concedeu. Nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, conforme a hora, Pai, visite a pessoa que nos ouviu nesta tarde, Pai. Abençoe cada um que nos acompanhou nesta tarde, ou a pessoa que tiver privilégio de assistir esse vídeo, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, vem nos dar a continuação de um dia abençoado.
e agradecendo pela sua graça e agradecendo por esta oportunidade. Continuo dando o pastor e a equipa força para que eles, a partir desse podcast, continuem abençoando vida e proclamando a sua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez, mas nós temos fé e acreditamos e esperamos que o melhor do Senhor ainda está por vir. Nós rogamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em tempo, busque o seu Pix aí da Junta de Missões, por favor. Você que quer ofertar, pode aí botar o Pixzinho, viu a oferta lá, não esquece, Coloca, o Pix vai passar já na tela, você pode colocar a descrição na oferta, cesta básica, Santo Tomé e Príncipe. cesta básica São Tomé e Príncipe. Pode falar o nome, o Pix aí. Não, isso não, Não. é o WhatsApp. Isso não tem esse decor, não pode passar de cor. Então eu vou deixar no link da descrição, Sim. tá bom? Aí você coloca lá e não esquece desse detalhe. Deus te abençoe e fique na paz. Valeu.